Mais uma vez é o seu mano Lil Tires, passando aqui pra pedir pra vocês deixarem forças aí pro meu mano Batman nos comentários. Como vocês sabem, ele tá com a garganta meio ferrada, mas em breve, com a ajuda de vocês nos comentários aí deixando forças, ele vai tá voltando. E enquanto ele não volta, eu vou fazendo o meu melhor pra deixar o conteúdo top aqui pra vocês. E sem mais enrolações, vamos começar logo. No reino de Lautrémont, existe uma tradição antiga, onde humanos e dragões convivem em harmonia, ligados por um pacto conhecido como Seikoku. É um emblema que une o mestre a um dragão como um só. Nesse mundo majestoso que se encontra a prestigiada Dragonar Academy. É uma academia dedicada a treinar os futuros cavaleiros de dragão, que são jovens que um dia conquistarão os céus montados em criaturas lendárias. Entre esses estudantes está o Ash, que é um garoto comum, ou pelo menos é o que todos acreditavam. O seu dragão ainda não o despertou e por isso ele é constantemente ridicularizado, mas o destino de Ash está prestes a mudar quando uma força misteriosa vindo diretamente da mãe dos dragões, que não é a Daenerys, o escolhe para carregar um poder que ninguém jamais teve antes. E essa história começa com ela, a mãe dos dragões, observando algumas crianças feridas e logo em seguida ela se transforma em forma humana. Ela se aproxima de um garoto que havia perdido o braço e chamou suavemente pelo seu nome. A mãe dos dragões ergueu Ash com cuidado e o envolveu em um poder misterioso. Então, como uma bênção, uma luz brilhou e irradiou ao redor deles, enquanto o braço do Ash foi gradualmente regenerado. Além disso, ele teve em seu braço um emblema especial. Então a nossa cena muda e sobre uma lua vermelha como sangue, o Ash foi levado a um quarto. O braço dele tá enfaixado e ele tá em um estado de confusão, até que ouviu a voz de uma mulher estranha ao lado da sua cama, tentando acalmá-lo. Enquanto Ash ainda tá meio desnorteado e sem entender o que é que tá acontecendo, a mulher de repente se deitou sobre ele. Em seguida ela deu um beijo suave no seu corpo e explicou que aquele era um ritual, já que ela havia nascido para ser confiada a ele. Depois dessa declaração misteriosa, o Ash acordou de repente segurando seu braço e confuso e intrigado com o sonho que acabou de ter. Na academia, dragões gigantes voavam pelos céus, enquanto os estudantes abaixo se alegravam por poder estudar juntos. No grande salão, os alunos se reúnem em frente ao quadro de avisos, empolgados com o próximo festival de montaria de dragões. Quando Ash entra na escola, todos os olhares se voltam para ele, acompanhados de cochichos e comentários. Embora ele tente ignorar alguns comentários cruéis, começam a irritá-lo. Então ele tenta ir pra cima de alguns garotos, mas o Ray aparece a tempo de impedi-lo, seguido pelo Max. Ele ouve o Ash e expressa sua frustração por ser menosprezado. O Max suspirou e o lembrou com seriedade de algo muito importante. Para aliviar a tensão, o Ray rapidamente mudou de assunto, comentando sobre as garotas bonitas que entrariam na classe. O Ash fica sem palavras e o Max suspira em desaprovação. A primeira aula então começou e é uma palestra sobre o emblema Seikoku, que é um símbolo do vínculo entre o seu mestre e o seu dragão. Quando o professor menciona que os dragões só permitiam que seus mestres escolhidos os montassem, toda a classe virou-se pra zombar do Ash. O professor então continuou explicando sobre as duas nações. A primeira é a Chevron, a terra dos dragões, e a segunda é a Zephyros, a terra de maquinaria e da magia. Lembrando a todos que a honra era um valor essencial para os estudantes. Após a aula, o Ray se aproximou do Ash para conversar e nesse momento a Sylvia apareceu. Ela deu uma bela bronca em um grupo de alunos que estava cochichando, bloqueando a passagem. As garotas ficaram bem irritadas e o Ash, a reconhecendo, perguntou ao Ray se era ela quem ele estava falando antes. O Ray, respondendo em voz baixa, explicou que a Sylvia era a quarta filha do Império dos Cavaleiros. Ela é conhecida por sua excelência acadêmica, mas é evitada por conta do seu comportamento meio snob. Ao deixarem a sala e descerem pro saguão, o Ray perguntou ao Ash se ele participaria do evento. O Ash recusou, falando que não tinha nenhum parceiro, então não tinha como ele participar. O Ray, ainda insistente, tentou ver a marca do Ash, agarrou sua mão, mas o Ash puxou ela de volta rapidamente. Nesse momento, a presidente do conselho estudantil, Rebecca, entrou na sala, fazendo todos os alunos correrem em sua direção, empolgados. O Ray olhou para Rebecca com admiração, sonhando acordado com a ideia de tocá-la. A Rebecca sorriu em sua direção, que fez o Ray acreditar que ela havia ouvido tudo. Aproveitando-se da distração, Ash escapou da linha antes que surgisse qualquer confusão. Após o intervalo, teve início a prática de montarias de dragões nos campos da academia. Como Ash não possuía um dragão próprio, ele precisou pegar emprestado o dragão do Ray. Antes de começar, o professor deu instruções detalhadas e, ao sinal, os alunos montaram em seu dragão e o treino começou. As criaturas avançaram ferozmente uma contra as outras em combate e a Sylvia, controlando o seu dragão Lancelot, lançou
lançou ataques implacáveis. O professor, sem conseguir intervir, assistia impotente, enquanto Ray do lado de fora narrava tudo com empolgação. Durante o treino, Ash manteve-se tão concentrado que acabou fazendo a Bridget saltar com força demais, colidindo com o dragão da Sylvia. O embate forçou a interrupção imediata da aula prática e o professor correu até eles para repreender o Ash. Quando ele estava prestes a se desculpar com a Sylvia, ela simplesmente deu um tapa na cara dele e com arrogância colocou toda a culpa nele, o que fez o Ray ter que intervir e explicar a situação. No entanto, a Sylvia, com toda sua frieza, falou que o dragão do Ash provavelmente já tá morto, e essa provocação fez o garoto perder o controle e quase partir para cima dela. No entanto, o Ray o segurou a tempo e o Ash se recusou a recuar, exigindo que a Sylvia retirasse o que ela havia dito. Ela então propôs um desafio: se ele conseguisse derrotá-la no festival, ela pediria desculpas. Assim, o duelo entre os dois foi oficialmente declarado. Quando a noite caiu, Ash se viu novamente diante da garota de antes, chamada Na'vi. Ele não estava conseguindo se mexer e ela continuava provocando ele. Ela diz que essa é sua última noite antes do renascimento e sem muitas opções ele teve que suportar ela enquanto ela testava ele. E esse teste aqui tá bem diferenciado, infelizmente o editor não vai nem poder mostrar. Quando o sol nasce, o Ash ainda estava deitado murmurando o nome da Na'vi, todo sonolento, quando do nada ele é acordado pelas batidas do Ray. Já no festival, a Rebecca fez um discurso de abertura anunciando que o vencedor teria seu nome registrado nos arquivos da escola, e também ele conseguiria o direito de sair em um encontro com ela. Em seguida, a Sylvia, arrogante como sempre, foi fazer o seu discurso. Ela olhou diretamente pro Ash e falou o lema do seu clã: dar tudo de si independente da situação, e logo depois ela vai embora. Um discurso bem mequetrefe, e quando os alunos ouvem isso, eles começam a reclamar, falando que o discurso foi horrível, e logo depois o Ash aparece, visivelmente desconfortável. Em seguida, a corrida começa e os dragões disparam por entre os obstáculos, cruzando as ruas e subindo aos céus. Quando eles passam por um túnel, o Ash notou 3 alunos bloqueando o caminho da Sylvia, mas ela não reagiu. Incapaz de ficar parado, nosso herói interveio. Ele faz as 3 garotas se chocarem, abrindo caminho para Sylvia avançar, embora ela nem sequer queira agradecer a ele. E superando cada obstáculo, Ash e a Sylvia continuam determinados a vencer. Ao chegarem em uma clareira na floresta, o Ash parou para descansar e incentivou seu dragão a fazer o mesmo. Ele já sabia que o resultado do duelo estava praticamente decidido, já que a diferença entre suas espécies era absurda, mas ele não ficou frustrado com sua derrota, apenas sorriu e disse que foi divertido ter duelado com ela. De repente, um som estranho ecoou no meio da floresta e o Ash deixou seu dragão para trás e correu em direção ao som, encontrando uma ruína antiga. Quando ele se aproximou, uma voz ecoou, revelando que se tratava de um navio de guerra do Império Zephyros. Um homem do nada apareceu armado, fazendo o Ash ficar em alerta. Esse rapaz estranho estava sorrindo e perguntou a idade do Ash. O Ash respondeu que tem 16 anos e o homem demonstrou certa surpresa, já que mesmo com 16 anos, o seu dragão ainda está imaturo. O Ash imediatamente perguntou como ele sabe do seu Sekiko, mas o homem respondeu de forma vaga, dizendo apenas que era uma maldição que ele sofria. Nesse momento, uma garota chamada Anya apareceu de repente e atacou o Ash para poder proteger o outro cara. O Ash fugiu, mas foi perseguido, e enquanto eles corriam, a Anya disse que foi um azar dele ter encontrado eles ali. Em certo momento, ela conseguiu imobilizá-lo e estava pronta para matá-lo, mas ela não conseguiu dar o golpe final. Aproveitando a chance, o Ash deu um chutaço nela e jogou ela para longe, e quando ela se preparava para atacar novamente, a pedra em que ela estava desabou. O Ash, com a sua síndrome do herói, foi tentar salvá-la, e nisso ele acabou caindo. A Anya ficou um pouco paralisada, mas o seu mestre apareceu e ordenou que ela fosse embora. Então os dois abandonaram o Ash à sua sorte. Enquanto isso, à beira da morte, o Ash viu a marca em seu braço começar a brilhar intensamente. E os dois de antes, já em outro lugar, também sentiram aquela onda de energia que estava emanando. No meio do seu delírio, Ash viu diante de si um grande objeto redondo flutuando. É quase como se fosse um ovo, e quando ele tocou, o objeto se quebrou, revelando uma pequena e delicada garota. Segurando ela nos seus braços, o Ash perguntou por que ela era humana e não um dragão. A imagem da Na'vi surgiu diante dele, acompanhada de palavras enigmáticas. O Ash ficou dividido entre acreditar e duvidar, tentando entender se aquela garota poderia ser a sua parceira. Enquanto ele observava, a garota despertou, como se tivesse saído de um longo sono. Percebendo a situação em que estava, ela imediatamente deu um soco no Ash, lançando ele diretamente para o lago. Com as mãos na cintura do jeito que veio ao mundo, ela o repreendeu, enquanto
enquanto Ash desviava o olhar envergonhado, tentando confirmar se ela era mesmo sua parceira. Quando isso se confirmou, o Ash se apresentou animadamente, mas ela o interrompeu, afirmando que na realidade ela era a mestre dele, e não ele a dela. Isso deixou o Ash sem reação. À noite, o Ash levou a garota secretamente para o seu dormitório, e ela criticou o quarto por ser apertado, e sem cerimônia já se deitou na cama para dormir. Enquanto Ash dormia profundamente, ela se aproximou dele, fazendo ele pensar que ela estava sonâmbula, mas as mordidas dela provaram o contrário. O Ash deixou ela fazer o que queria, e ela até comentou sobre o cheiro dele e mordeu ele com mais força ainda. Logo na manhã seguinte, quando o Ash abriu a porta ainda sonolento, a Rebecca e o Max estavam ali. A Rebecca, calma, explicou que só tinha ido verificar sua parceira. Nesse instante, a garota acordou e deixou o cobertor cair, fazendo o Max agarrar o Ash pelo colarinho, furioso ao ver as marcas suspeitas em seu pescoço. A Rebecca, mantendo a postura, percebeu que não havia acontecido nada entre eles e defendeu o Ash, falando que ele dormiu no chão. A garota então declarou que dragões não precisavam de roupas, obrigando o Ash a cobri-la às pressas com um cobertor. A Rebecca pega suas roupas antigas e entrega a garota e foi direto ao assunto. A academia havia solicitado ao professor Conwell que ajudasse a esclarecer a situação sobre a parceira do Ash. O Max explicou que esse professor é um especialista em exames de dragões e a Rebecca aconselhou o Ash a manter a garota dentro do quarto e lembrou que ele deveria visitar a sala de apoio aos cuidadores de dragões para receber sua mesada. O Ash a agradeceu e agora, vestida com a roupa nova e chamativa, a garota dragão atraiu todos os olhares na rua. Ela se admirou diante do espelho, elogiando sua própria aparência, enquanto Ash assistia sem ter o que fazer. Enquanto pensava no que poderia comprar para ela de comida, uma barraca de crepe chamou a atenção da garota dragão. Ela disse que estava com fome, já que não havia tomado café da manhã, e ao experimentar o crepe pela primeira vez, ela ficou encantada e declarou que vai comer aquilo todo dia de manhã. Quando Ash a lembrou que dragões precisavam comer carne, de repente ela enfraqueceu e desabou em seus braços, dizendo que se sentia quente. Em pânico, Ash tentou levá-la à enfermaria, mas ela o impediu. A galera tava toda olhando pra eles, enquanto o clima entre os dois ficou incrivelmente quente. Quando eles estavam prestes a se beijar, a Sylvia e a sua empregada apareceram de repente. A Sylvia ficou revoltada, e quando o Ash, nervoso, tentou se explicar, a garota espirrou de repente, fazendo com que o Ash visse algo debaixo da saia da Sylvia. Ela ficou revoltada e deu um soco bem forte na cara dele. A Sylvia, ainda revoltada com o que acabou de acontecer, descobriu que o crepe continha Antor. Essa é uma substância semelhante ao álcool e alimentar os dragões com ele é ilegal. A Cosette, a empregada da Sylvia, deu uma bebida pra garota para reduzir a concentração da substância em seu sangue. A Sylvia ficou indignada, já que o Ash esqueceu de algo tão importante. A empregada o lembrou do verdadeiro motivo de estarem ali, e a Sylvia, envergonhada, admitiu que havia se enganado ao dizer que a parceira do Ash estava morta. Ela pediu desculpa a ele, e já que ela é aquela clássica tsundere, ela já ficou com raiva e foi embora sem nem olhar pra cara dele. A empregada Cosette se despediu e logo em seguida foi embora também. Enquanto Ash olhava as duas se afastando, a garota o puxou de volta com ciúmes, repreendendo ele. E logo Ash percebe que alguém estava observando ele secretamente, e quando ele se virou pra olhar, a figura já havia desaparecido. Após toda essa confusão, os dois continuaram com as compras. Em uma loja de roupas femininas, a atendente se referiu à garotinha como sua irmãzinha. A garota dragão já ficou revoltada, dizendo que era a mestre dele, não irmã. Logo depois das compras, o Ash estava exausto e se sentou próximo a uma cachoeira com a garota. Durante uma conversa, ele percebeu que a garota dragão ainda não tinha um nome, então ele pensou em chamá-la de Echo, já que esse era o nome da primeira parceira da criadora, Rosa Maria. No momento em que recebeu o nome, uma onda de energia emanou do corpo da Echo. A marca no braço do Ash brilhou intensamente, e o contrato entre eles foi finalmente selado e seus fluxos astrais se tornaram um só. Logo depois, a Echo foi até um banheiro público nas proximidades, sem saber que estava sendo observada. Enquanto lavava as mãos, a pessoa misteriosa apareceu atrás dela, segurando uma garrafa com um líquido perigoso. A cena mudou para Sylvia e para Cosette, que conversavam sobre o ocorrido mais cedo, com a Sylvia tentando justificar suas ações de maneira constrangida. Ela se reencontrou então com o Ash, que estava em frente ao banheiro feminino, quase que espiando, então a Sylvia já ficou revoltada e repreendeu ele, bem irritada com essa situação embaraçosa. Ash respondeu dizendo que a Echo estava demorando demais lá dentro. Os dois decidiram investigar e encontraram a peça de roupa da Echo e vestígios do pó de Auron, uma evidência clara que ela teria sido sequestrada. Ash se lembrou da sensação estranha que teve mais cedo quando achou que alguém tivesse observado
observando ele. A Sylvia percebeu sua intenção de sair para procurar Echo e ajudou ele. Então, sobre as instruções da Sylvia, o Ash usou a sua marca para ativar o fluxo astral e saber onde é que a Echo estava. O seu braço começou a brilhar e borboletas surgiram, guiando ele até o caminho onde a Echo estava sendo mantida em cativeiro. Chegando lá, ele tentou abrir a porta e a Sylvia notou um círculo mágico formado por pedras desalinhadas nas colunas de pedra. Assim que o Ash conseguiu destrancar a entrada, eles entraram apressadamente, sem perceber que as pedras começaram a brilhar. Enquanto isso, a Echo acordou amarrada com força e a mulher responsável por seu sequestro é a Angela. Ela admirava o seu poder e revelou que seu objetivo era experimentar a Echo para entender o motivo de alguns dragões assumirem a forma humana. Então, a Angela decidiu dissecá-la para obter mais respostas sobre a inteligência da Echo. No entanto, Ash e os seus amigos chegaram a tempo e a Sylvia arrombou a porta de ferro, forçando a Angela a parar. Furioso, Ash exigiu explicações e a Angela respondeu com calma, afirmando que estava apenas cumprindo ordens da academia. A Sylvia reconheceu quem ela era e o Ash lembrou das palavras da Rebecca, descrente do que estava acontecendo. A Angela explicou os seus motivos, mas o Ash se recusou a aceitá-los e exigiu que ele devolvesse a Echo. Imediatamente, a Angela revelou uma reserva de pó de Auron, o seu trunfo, fazendo toda a mansão estremecer. Devido ao campo magnético do Auron, os dragões não podiam se aproximar, então ela ativou um círculo mágico que fez com que as duas garotas adormecessem. O Ash tentou resistir ao sono, mas acabou desmaiando também. Ainda assim, as ações da Angela não foram movidas por malícia. Ela não queria ferir ninguém que possuía a marca dos dragões. Ela só queria dissecar a coitada da Echo. Com lágrima nos olhos, a Echo gritou alto, ativando seu fluxo astral, que ressoou com o do Ash e o despertou. Com um único movimento do braço, Ash destruiu o círculo mágico, libertando a todos. Angela observou chocada, enquanto Ash se aproximava com a presença esmagadora. Echo correu até ele chorando descontroladamente, e ao invés de abraçar o coitado do rapaz, ela deu um soco nele. Após esse dia exaustivo, Ash retornou ao dormitório e se sentou ao lado da Echo, que dormia tranquilamente. Ainda incrédulo com tudo que havia acontecido, ele acariciou suavemente o cabelo da Echo, sentindo uma sensação estranha de paz. Na manhã seguinte, na escola, o Ray correu até o Ash, curioso sobre os boatos do dia anterior. O Ash entrou em pânico, pensando que ele se referia a Angela, mas suspirou aliviado ao perceber que o assunto era a Sylvia. Mesmo achando a reação do Ash suspeita, o Ray decidiu deixar pra lá. Mas então, nem o Ash nem a Sylvia esperavam que a Angela se tornasse a nova professora da turma. Enquanto o resto da sala comemorava, os dois ficaram horrorizados em total negação. Naquele momento, dentro da sala do conselho estudantil, a Rebecca se inclinava próxima do Ash. Então ela faz um anúncio chocante que deixa ele sem reação. Ela o convida para se juntar ao conselho estudantil e enquanto isso, a Sylvia cuidava do seu Lancelot, expressando em voz baixa sua gratidão pela presença dele, que lhe permitia ser uma treinadora de dragões. Logo em seguida, ela teve flashbacks da sua promessa de infância, de se tornar uma grande cavaleira de dragões ao lado do Ash. Como se percebesse sua mudança de humor, o dragão Lancelot encostou a cabeça de leve na Sylvia, tentando confortá-la. Mas mesmo com esse gesto afetuoso, a Sylvia cerrou os punhos em frustração ao se lembrar do Ash, que havia montado em um dragão. Seus pensamentos foram interrompidos pelo alarme. Um dragão havia escapado e sem hesitar ela correu até o local onde os guardas estavam reunidos. Lá ela foi informada de que o dragão Estrada havia fugido. E de volta ao clima constrangedor entre Ash e Rebecca na sala do conselho estudantil, ela percebeu o desconforto dele e rapidamente mencionou os estranhos indivíduos que ele havia encontrado, como se tentasse convencê-lo de algo. Sem lhe dar tempo para começar a responder, a Rebecca começou a explicar o mal entendido do Império Zephyros em relação à academia. Ela então enfatizou firmemente o papel crucial que ela mesma desempenhava. Voltando a um tom mais sério, a Rebecca formalmente convidou Ash para integrar o conselho estudantil, mesmo com ele ainda confuso sem saber o que dizer. De repente, o alarme de nível 2 soou, deixando ambos em alerta máximo, e eles correram até a janela para avaliar a situação lá embaixo. O que os dois viram foi a Sylvia tentando montar no dragão Estrada, o que deixou os dois completamente surpresos. Rebecca explicou calmamente que a Sylvia não suportava perder e queria superar o Ash a qualquer custo. Assim que terminou de falar, ela abriu a janela e saltou, invocando seu dragão Tulane, ativando a armadura Arc Gear que ele produzia. Enquanto isso, no parque, a Echo estava comendo seus crepes alegremente. Ao mesmo tempo, Ash ainda lembrava da expressão abatida da Sylvia após a Rebecca conseguir subjugar o Estrada. Vendo Ash distraído, a
Echo ficou com raiva e puxou sua orelha com força, o que o fez gritar de dor. E logo depois ela ficou intrigada com uma multidão reunida em torno da estátua do herói Durham. Ash explicou a história por trás daquela estátua e do passado do herói. A cena divertida entre os dois foi observada de longe pela Anya, que os acompanhava em silêncio, preocupada em como explicaria tudo aquilo para o seu mestre. Mais tarde, a Rebecca levou o pessoal até a Taverna da Garra do Dragão para discutir a ideia de um encontro durante o Festival de Corrida de Dragões. Enquanto isso, no lado da Anya, o seu mestre continuava fazendo perguntas sobre a situação atual da cidade. Enquanto expressava admiração pela tranquilidade do lugar, ele retirou uma espada mágica e invocou necromancia. Sua aparição imediata fez com que a Echo percebesse que algo estava errado. Os cidadãos entraram em pânico e começaram a fugir diante do poder avassalador daquela besta. Sem hesitar, o grupo do Ash correu até o local e descobriu que a carne da criatura estava apodrecendo. O poder destrutivo da criatura deixou a Sylvia paralisada e quando ela caiu no chão, a Echo reuniu toda a sua coragem, correndo diretamente para enfrentar a necromancia de frente. Aos olhos do Ash, cheios de surpresa e medo, a criatura lançou seus tentáculos, que se enrolaram ao redor da Echo, rasgando suas roupas com brutalidade. Logo em seguida, com um único golpe, a criatura quase destruiu toda a cidade. Felizmente, a Rebecca conseguiu ativar sua armadura Arcgear a tempo e bloquear o ataque. Ela então invocou sua lança lendária e a lançou diretamente contra a criatura. A lança não decepcionou, atingindo em cheio a cabeça da criatura, mas para desespero da Rebecca, ela se regenerou em questão de segundos e lançou outro ataque contra ela. Percebendo que a situação estava fora do controle, a Rebecca bloqueou o golpe e ordenou que Ash levasse a Sylvia e fugisse. Ao ouvir isso, Ash correu até ela e gritou o nome da Sylvia, tentando despertá-la do seu medo. Vendo a hesitação dela, o Ash deu um tapa no rosto dela, trazendo ela de volta à realidade. Esse impacto funcionou e Sylvia recobrou o foco imediatamente. O Ash pediu para que o Lancelot se aproximasse da criatura para salvar a Echo, que havia sido engolida. Sem pensar duas vezes, Sylvia lançou Lancelot conforme o Ash esperava. Dentro da criatura, Echo estava presa, sendo atormentada pelos tentáculos da criatura. Um momento depois, ela recobrou a consciência. Ainda tonta, ela viu a Na'vi calmamente sentada acima dela, apresentando-se. Na'vi acenou com a mão e mostrou a Echo a situação desesperadora do Ash, que tentava domar a necromancia. Com expressão serena, a Na'vi aguardou até que a Echo percebesse o mais importante naquele momento, que era criar uma armadura Arcgear compatível com o Ash para que ele pudesse lutar. Enquanto isso, do lado de fora da batalha, Ash ainda lutava com todas as suas forças, sustentado por uma fé inabalável de que a Echo ainda estava viva. Ao ouvir a voz determinada do Ash ecoando, ela se sentiu cheia de energia e em um piscar de olhos criou um Arcgear completo, com todos os acessórios e encantamentos necessários. No momento crítico, Echo entregou o Arcgear ao Ash, que imediatamente sincronizou-se com o Lancelot da Sylvia, demonstrando uma coordenação impressionante entre os dois. Dentro do edifício, o mestre da Anya já sabia que seria derrotado, ainda assim virou-se calmamente e foi embora, satisfeito por ter obtido informações interessantes. Nos céus, o Ash agora cavalgava habilmente sobre o necromancia. Cumprindo o último desejo da criatura, ele invocou a espada sagrada e desferiu um golpe final, destruindo completamente o monstro. Assim que a criatura foi derrotada, Ash e Echo caíram livremente pelo céu, mas os dois sorriram ao segurar as mãos um do outro, sentindo que haviam se compreendido melhor do que nunca. A energia sombria que pairava pelo ar se dissipou lentamente, revelando o pôr do sol. De volta à sala do conselho estudantil, Rebecca convidou rapidamente o Ash e a Sylvia para se juntarem ao conselho estudantil e ambos aceitaram. Depois disso, ela beijou cada um deles na bochecha como parte do ritual de boas-vindas e ergueu sua taça para iniciar a comemoração dos novos membros. Ao seu comando, todos levantaram seus copos e brindaram juntos. E em uma lembrança, numa floresta sombria, a Sylvia, ferida na perna, estava sentada sobre uma grande árvore. Do nada, um garoto da sua idade apareceu, era o Ash. Olhando para o seu ferimento, ele disse que com uma lesão daquela, ela deveria desistir de tentar encontrar a mãe dos dragões. Mas a garota afirmou que precisava de uma parceira para se tornar mais forte e que não desistiria. O Ash respondeu que a carregaria nas costas e iriam juntos em busca da mãe dos dragões. Aquela era uma lembrança da própria Sylvia, de quando ela tinha apenas 7 anos e durante o período dos órfãos, quando a mãe dos dragões ainda concedia parceiros à humanidade. A Sylvia se perguntou como estaria aquele amigo de infância agora, mal sabia ela que aquele cara era o Ash. A cena muda então pro dormitório do Ash e a Echo dormia profundamente na cama, enquanto ele desajeitado havia caído sobre uma pilha de bagunça no chão. Ele viu o dragão de pelúcia e o pegou nas mãos e ficou pensativo, sem conseguir lembrar de onde ele
adivinha? Na escola, a presidente Rebecca apresentou os 3 novos membros do conselho estudantil da Academia Dragonar. A primeira a se apresentar foi a Sylvia, como membro do comitê exclusivo. Ela disse que como novata esperava cometer erros, mas aprenderia com todos, e em seguida veio o estudante mais problemático da academia, o Ash. Ele vai ser responsável pelos assuntos gerais. Ele admitiu que não sabe muito bem como poderia ajudar, mas garantiu que daria o seu melhor. Por fim, foi a vez da Echo, uma garota dragão humanoide e parceira do Ash. A Cosette havia dado a ela um vestido lindo e chamativo, e ela parecia encantadora ao se apresentar. A Echo levantou as mãos em formas de garra e soltou um rugido bem fofo, fazendo todos rirem. Pouco depois, no corredor da escola, a Echo corada reclamou furiosamente, falando que transformar um dragão em motivo de risada pública era imperdoável. Ash interveio, explicando que Cosette só queria ajudar e que as pessoas riram por achá-la adorável e não por zombar dela. A primeira tarefa de Ash como membro do conselho estudantil era remover todos os panfletos colados nos murais sem autorização. Echo tentou tirar um deles com uma voz autoritária, advertiu que ele só deveria obedecer às ordens dela e de mais ninguém. Ela olhou para o cartaz em sua mão, curiosa, e perguntou quem era o Cavaleiro Prateado. O Ash explicou que o Cavaleiro Prateado era um herói lendário do romance Cavaleiro Dragão Sagrado, aquele que havia derrotado o Necromante e salvado a cidade. A Echo ficou surpresa e perguntou se aquilo não seria apenas um fã-clube do Ash, o que fez ele coçar a cabeça e rir sem jeito. A cena mudou para os arredores da cidade e um cavaleiro galopava em alta velocidade, enquanto acima dele, um dirigível em forma de dragão disparava projéteis fatais contra um grupo de bandidos em fuga. Um dos bandidos avistou uma figura humana à distância e alertou seus companheiros. Era a Valquíria de Sangue de Ferro, com cabelos longos e loiros e olhos azuis e frios. Ela avançou sem hesitar e os bandidos abriram fogo, mas ela desviou de todos os ataques com movimentos rápidos como relâmpago. Empunhando uma enorme espada, ela declarou que erradicaria as pragas que ameaçavam o reino e com apenas alguns golpes ela cumpriu sua missão. De volta à escola, na sala de aula, o Ray se aproximou e deu um tapinha na cabeça da Echo, elogiando como ela estava bonita com o vestido. Ao ouvir isso, a Echo ficou irritada e acertou um soco bem forte no rosto do Ray. Nesse momento, uma tal de Jessica entrou na sala, se apresentando como presidente do clube de fãs do Cavaleiro Prateado, acompanhada da sua vice-presidente, chamada Lynette. A Jessica explicou que como eles ainda não haviam conhecido o Cavaleiro Prateado, eles estavam ali para reunir informações sobre o seu ídolo. Ela perguntou se alguém da turma já havia visto o herói que derrotou o Necromante. A Sylvia se levantou e pediu para que elas saíssem, já que a aula estava prestes a começar, falando em nome do conselho estudantil. A Jessica riu de forma arrogante, ignorando a autoridade da Sylvia e insinuando que ela não entendia sua grandiosa ambição. A Sylvia não compreendeu o que ela quis dizer, até que a Jessica revelou seu desejo de ter um filho com o Cavaleiro Prateado. A declaração deixou Ash e Sylvia sem palavras, enquanto Echo ficou tomada pela fúria. Felizmente, a Lynette ainda tinha algum juízo e, ajustando o óculos, ela criticou a Jessica, dizendo que aquilo violava a regra sagrada do clube, que é inocência, sinceridade e fofura. A Jessica imediatamente retirou o que havia dito e foi perdoada pela Lynette. Ela então revelou que Sylvia havia estado presente durante um incidente de necromancia. Então ela logo perguntou se ela conhecia a identidade do Cavaleiro Prateado, mas não obteve resposta. Nesse momento, Ash pediu para que elas se retirassem do clube, já que a aula havia começado. Logo depois, a Rebecca apareceu, dizendo que queria falar com o conselho estudantil. Mas Jessica, em um tom insolente, exigiu que ela revelasse tudo sobre o caso da necromancia. A Rebecca, no entanto, não era o tipo de pessoa que se deixava intimidar, então ela se aproximou e sussurrou algo no ouvido da Jessica. Imediatamente, a garota ficou espantada e ordenou que todo o clube se retirasse. Mais tarde, na sala do conselho estudantil, Ash ficou sabendo que Jessica não era nobre. Rebecca explicou que a família de Jessica servia a família Randall há gerações. É por isso que ela a controlava por meio de ameaças. Na verdade, a Jessica era uma boa garota, mas o desejo exagerado de se tornar nobre a fazia agir de forma irracional. Nesse país, os usuários de Ark eram considerados nobres, e se uma plebeia se casasse com um Cavaleiro Prateado, ela se tornaria nobre automaticamente. A Rebecca alertou que se a Jessica descobrisse que Ash era o Cavaleiro Prateado, ela faria de tudo para conseguir os seus futuros filhos, se podemos assim dizer. A Sylvia ficou corada, enquanto a Echo, inocente, nem sabia do que eles estavam falando. O Ash nem quis explicar, e a Echo acabou dando um jeito de descobrir por conta própria. Quando ela entendeu, ela ficou vermelha como um tomate, e a Rebecca então mudou logo de assunto, falando que a princesa Verônica viria até Anne Sullivan para poder inspecionar o local após um incidente
incidente com a necromancia. Ao ouvir que sua irmã estava vindo, a Sylvia gritou com medo e se escondeu debaixo da mesa. Do lado de fora, depois de capturar os bandidos e escoltá-los para o dirigível, a Verônica alterou o curso e seguiu para Anne Sullivan. Ela estava ansiosa para poder rever a Sylvia. E nas ruas movimentadas, a Anya se disfarçou como uma doce vendedora de flores e observava o movimento ao redor, tentando encontrar o responsável por derrotar a necromancia, conforme as ordens do seu mestre. No entanto, isso era mais difícil do que esperava, e as risadas alegres ao seu redor faziam ela se sentir deslocada no meio da cidade vibrante. De volta à escola, Sylvia permanecia abatida e cabisbaixa, e o Ash imaginou que fosse por saber da chegada de Verônica. A Cosette decidiu então explicar o motivo. Embora Verônica não fosse uma criadora de dragões, ela possuía uma força sobre-humana e habilidade excepcional com espadas, o que lhe rendeu o título de Valquíria de Sangue de Ferro. Por conta da sua natureza cruel, a Verônica submeteu a Sylvia a inúmeros treinamentos brutais, e um deles envolveu a sobrevivência nas montanhas. Desde então, a Verônica se tornou um trauma terrível na mente da Sylvia. Depois das aulas, Ash tentou confortá-la, mas a Sylvia o rejeitou friamente. Mais tarde, em seu quarto, sob a luz de velas e o aroma de lavanda, a Cosette brincou e lhe fez uma massagem, ajudando ela a dormir melhor. Na manhã seguinte, Sylvia trocou de roupa, lembrando-se da promessa feita a seu amigo de infância de se tornar uma grande cavaleira. Nos portões do castelo, todos esperavam com respeito a chegada da grande princesa Verônica. Ash pediu para que Echo se comportasse, prometendo comprar um crepe se ela obedecesse. Quando ele achou que a Sylvia não viria, ela finalmente apareceu, falando que estava tudo bem, e se juntou à formação de boas-vindas para Verônica. O Sylvanus, o navio de guerra pessoal da Verônica, surgiu do céu e ele era movido por uma energia chamada Millennium, que é o fóssil de um dragão milenar. Quando a árvore pousou, todos a receberam com respeito e reverência. A grande princesa Verônica desceu do navio e imediatamente começou a procurar pela sua irmã Sylvia. Ela saiu para cumprimentá-la e caminhou até sua irmã mais velha. Embora fizesse muito tempo desde a última vez que se viram, a Verônica a acusou com raiva de tê-la enganado e atacou com sua espada. A Sylvia desviou rapidamente e, sorrindo, removeu a máscara, revelando que na verdade era Cosette disfarçada. Nesse momento, a verdadeira Sylvia apareceu para prestar suas reverências. Ao ver a expressão severa da sua irmã, a Sylvia tremeu na base. A Verônica a puniu diante de todos, golpeando ela com sua espada e rasgando o uniforme da irmã. Envergonhada e humilhada, a Sylvia se abaixou tentando cobrir o corpo, enquanto a Verônica continuava a insultá-la e zombar dela. A Cosette correu para cobri-la com um casaco e o Ash, incapaz de suportar a cena, interveio. Ele questionou se envergonhar publicamente um membro da própria família era uma conduta digna de uma verdadeira cavaleira. No entanto, a Verônica percebeu que ele era o Ash Blake e imediatamente ordenou que o Glenn levasse ele consigo. A cena então mudou para uma casa em ruínas nas montanhas, onde a Anya escrevia uma carta quando um garoto entrou apressado com mais notícias. A Valquíria de Sangue de Ferro havia chegado a Anne Sullivan e o povo de Tantalos havia invadido a cidade em busca de vingança, e a Anya então desceu as montanhas às pressas para tentar impedi-los. De volta à cena anterior, o Ash agora vestia um uniforme de criado e a Primrose se apresentou como responsável por seu treinamento. No entanto, ela era tão desastrada que mal conseguia executar suas próprias tarefas, quanto mais ensinar algo pro coitado do Ash. Após um treinamento exaustivo, Ash desabou de cansaço sobre a mesa e encontrou vários livros sobre lendários cavaleiros de dragão. Curioso, ele pegou um deles para ler, e no dormitório da escola, Sylvia colocava sobre a cama o uniforme rasgado, enquanto as palavras duras da sua irmã ainda ecoavam em sua mente. Enquanto isso, Ash lia concentrado até que esbarrou na bandeja de frutas da Primrose, que transbordou. Ele ficou todo vermelho e pediu desculpas, sem saber onde enfiar o rosto, mas a Primrose informou que a Verônica queria vê-lo. Antes, ele precisava se despir, pois o local do encontro era uma fonte termal dentro do próprio navio de guerra. A Rose já ficou nua diante dele, então sinalizou para que as outras criadas o ajudassem a tirar a roupa à força. Ao mesmo tempo, a Rebecca e a professora Angela estavam enroladas em toalhas e também se dirigiam para o banho para se reunir com a Verônica. O Ash não tinha muito como resistir e acabou completamente nu. E dentro do enorme banho, a Verônica começou a questionar sobre o incidente da necromancia. A Rebecca sugeriu que poderia ter sido uma operação do Império, enquanto a Angela explicou que a necromancia era uma criatura resultante da fusão entre magia e alquimia. A Verônica acreditava que se tratava de uma conspiração de Zéfiros, embora não houvesse provas concretas. Enquanto isso, o Ash se perguntava por que ele tinha que estar presente ali, mas a Verônica não deu muitas explicações. A Echo já estava meio embriagada com aquela substância
substância que deixa os dragões bêbados, enquanto ela flutuava alegremente pela água, completamente despreocupada. A Verônica, decepcionada, comentou que era incrível como esse dueto desajeitado conseguiu derrotar o Necromancia. Nesse momento, Sylvia entrou no banho. Ela ficou surpresa ao ver Ash e Rebecca, enquanto a Rose saudava animadamente a sua irmã Cosette. As duas passaram a cuidar juntas da Echo, que estava meio bêbada por conta do Anto. A Verônica então anunciou que havia decidido arranjar um noivado para Sylvia. Já que o Julius havia sido executado por caçar dragões após herdar o trono, a família real estava sem sucessor, e Verônica, voltada apenas para a guerra, decidiu prometer Sylvia em casamento ao Glenn Maguire, um de seus cavaleiros. No entanto, o sonho da Sylvia era se tornar uma arquidragonar ao lado do Lancelot, e a Verônica chamou esse sonho de idiotice, especialmente após o desastre da necromancia. O Ash, sem conseguir se conter, defendeu a Sylvia, falando que sem ela e o Lancelot ele jamais conseguiria ter derrotado o Necromance. Ele afirmou não entender porque a Verônica julgava a força da irmã sem nem mesmo presenciá-la. Sorrindo, a Verônica declarou que havia uma competição no dia seguinte e esperava que a Sylvia provasse o valor do seu sonho nessa competição. Na manhã seguinte, na imensa arena, enormes dragões estavam posicionados para o torneio. Do camarote de observação, a Echo queria descer para brincar, mas não podia, e ela se culpava por ter nascido nessa forma, mas a Verônica a consolou, falando que um dia ela iria entender o porquê de nascer assim. Lá embaixo, o som do apito marcou a competição e uma bola foi lançada no ar. A Sylvia, montada no seu dragão Lancelot, pegou a bola e avançou, rompendo as defesas dos inimigos. Mas no instante em que estava prestes a marcar, o dragão vermelho gigante roubou a bola e o time inimigo fez o primeiro ponto. Na rodada seguinte, o mesmo aconteceu, e a Sylvia, liderando o ataque, não conseguiu superar os movimentos rápidos e imprevisíveis do dragão vermelho Tulane. No final, tanto Lancelot quanto a Sylvia foram derrubados e derrotados. Quando ela recobrou a consciência, a Sylvia percebeu que estava em seu quarto, carregada de volta pelo Ash. Ela se sentia profundamente frustrada com a derrota, e nesse momento a Rebecca bateu na porta e entrou, trazendo um convidado, o Glenn. Ele veio por ordens da Verônica, informou que a princesa visitaria a cidade no dia seguinte, mas que Sylvia não teria permissão para acompanhá-la. Em vez disso, ela deveria ir até a igreja de Valéria sozinha para orar e se arrepender. Antes do Glenn partir, a Sylvia perguntou se ele realmente desejava se casar com ela. O Glenn respondeu friamente que estava apenas seguindo as ordens da Verônica. Indignado, Ash deu um passo à frente e questionou sua atitude. Mas pro Glenn, as ordens da Verônica eram absolutas, mesmo que ela mandasse que ele morresse, ele obedeceria. Ele ainda advertiu Ash a lembrar do seu próprio lugar e parar de agir com tanta arrogância. A Sylvia percebeu que o Glenn havia mudado completamente desde a execução do Julius, condenado por caçar dragões. A Verônica o havia acolhido porque tinha poder suficiente para controlar um cavaleiro tão talentoso quanto ele. A Rebecca então avisou o Ash que o conselho estudantil se reuniria na manhã seguinte para discutir o evento de observação real. A Sylvia não seria convidada, já que ela estava ferida, e na manhã seguinte o Ash foi até a sala de reuniões do conselho. Ele acabou sendo derrubado pela Echo, que pulou sobre ele. Ela estava bem bêbada por conta dos doces de Anto. O Ash até tentou afastá-la, mas a Echo ergueu inocentemente a saia, revelando sua roupa íntima nada apropriada. O Ash achou o doce de Anto bem na boca dela, mas antes que ele pudesse tirá-lo, a Echo tacou um beijão na boca dele e deixou o doce pra ele, e ele desabou em sono profundo depois disso. Logo depois descobrimos que quem havia dado os doces a Echo era a própria Rebecca. Na sala estavam ela, o Ash e o Max. A presidente então declarou que seguiriam a Verônica em sua próxima missão. Ela explicou que há 5 anos o Senhor das Montanhas havia tentado assassinar a Verônica, mas fracassou e desapareceu sem deixar rastros. Agora, quem eles deveriam vigiar é a Vusha, um criminoso de alto nível e extremamente perigoso. No dia seguinte, enquanto os cidadãos trabalhavam na reconstrução da cidade, a Verônica chegou. Echo ficou muito triste ao ver que sua loja de crepes favorita havia sido destruída. O Ash disse que poderia emprestar o Arquegear dela e prometeu comprar muitos crepes depois. Enquanto isso, na igreja de Valéria, a Sylvia orava com devoção e arrependimento. De repente, ela ouviu a voz da Jéssica também rezando, pedindo para receber a semente do Cavaleiro Prateado. A Sylvia a repreendeu, falando que a Santa Valéria era guardiã da justiça e não padroeira da fertilidade. As duas começaram a discutir até que o teto da igreja explodiu. Terroristas e um dragão enorme desceram do céu e sobre suas costas estava um criminoso, a Vusha. Então, em outra cena, vemos uma coluna de fumaça negra que se ergueu de um dos prédios, chamando a atenção das pessoas nas ruas. Entre elas, Ash e o grupo da Verônica. O Glenn, ao lado da princesa, comentou sobre o retorno dela e a Verônica desviou o olhar, prestes a partir. Mas o Ash
Ash a deteve, dizendo algo sobre a princesa poder estar na igreja. O olhar da Verônica foi o bastante para confirmar a verdade, e a cena mudou para o navio dos Sylvanos, onde um sinal vindo da igreja de Valéria foi recebido. Na tela apareceu a imagem do Avusha, confirmando sua aparição na igreja, o que surpreendeu até mesmo o Ash. Avusha e Verônica trocaram palavras duras, mas logo o inimigo revelou uma visão aterradora. A Jéssica estava amarrada, vestindo apenas roupas íntimas e com uma expressão de puro desespero. Aos seus pés havia uma bomba armada, e não só ela, a Avusha também tinha capturado vários reféns. O olhar da princesa ficou frio como aço, e antes de partir, a Avusha deixou apenas uma mensagem provocadora, repleta de desespero e desafio. Enquanto os outros demonstravam medo, a Verônica permaneceu inabalável, falando que aquelas ameaças eram meras tolices. Diante da situação, ela declarou que poderia usar os Sylvanos para bombardear a igreja, e ao ouvir isso, Ash ficou em pânico, incapaz de aceitar tamanha frieza. Dentro da igreja, a Avusha posicionava os seus guardas com precisão, evitando qualquer falha que pudesse colocar o plano em risco. Entre os reféns estava a Sylvia, que olhava para Jéssica com profunda preocupação. Lembrando-se das palavras e atitudes da garota, a Sylvia se sente dividida, achando que ela mesma deveria estar naquela posição e não a Jéssica. Ao seu lado também estava a Anya, que pensou em reagir, mas hesitou, incapaz de se mover. De repente, o choro de um bebê a assustou. Forçando um sorriso, ela tentou acalmar a criança, mesmo tremendo de medo. Enquanto isso, no navio Sylvanos, a ideia da Verônica de abrir fogo causou alvoroço, mas a Rebecca rapidamente interveio, dizendo que tinha uma solução. Ela sussurrou o plano ao ouvido da princesa, e logo em seguida o Ash foi mostrado, aproximando-se da igreja sozinho. A Rebecca fala que aquilo fazia parte do plano para resgatar os reféns. O Ash serviria de distração, ganhando tempo para a equipe de infiltração agir. Antes de partir, ele havia pedido para Echo criar um conjunto de Arquegear para ele. E de volta ao presente, o Ash solicitou entrada na igreja, falando que vinha negociar. Os soldados de Avusha o conduziram até ela. Porém, em vez de iniciar uma conversa diplomática, o Ash falou de forma direta e provocante, assustando ainda mais os reféns. O que realmente o deixou sem palavras foi descobrir que Avusha desejava ver a Verônica sofrer. Avusha queria fazer ela perder as pessoas que mais amava, e enquanto isso a Echo se esforçava ao máximo para criar o Arquegear, enquanto a nave aparecia atrás dela com uma expressão despreocupada e ainda fazendo piadas. Mas construir um equipamento capaz de suprimir o impacto de uma bomba nuclear se mostrava quase impossível. De volta à igreja, o choro do bebê nos braços da Anya chamou a atenção da Avusha, que ordenou que ela preparasse alimento para o seu dragão. Ash tentou impedi-la, mas foi contido pelos soldados, e naquele momento a visão da Anya prestes a se tornar o sacrifício para o dragão se tornou realidade. Então, do nada, alguém se colocou na frente dela, o que surpreendeu até mesmo a Jéssica. Era a Sylvia. Diante do interrogatório de Avusha, a Sylvia revelou sua identidade real como princesa, e tudo o que acontecia era transmitido por um dispositivo preso ao corpo do Ash. As imagens eram enviadas ao navio Sylvanos, onde a Verônica e as outras pessoas assistiam. Mesmo assim, a Verônica achou aquilo uma tolice, ignorando completamente a situação. A Avusha, com um brilho nos olhos, aproximou-se ao ver que a irmã mais nova da Verônica estava ali, disposta a proteger inocentes e morrer com honra. Então ela desferiu um golpe limpo, não pra matar, mas pra rasgar cada pedaço das roupas da Sylvia. E coitada dessa garota, toda hora tá ficando sem roupa. Ela tava lá sem forças, quase desabando no chão, mas nesse instante, lembranças dolorosas tomaram a sua mente. Os seus parentes zombando da sua cara, os seus colegas e as pessoas que a viam apenas como uma nobre arrogante. Como a Avusha disse antes, sem os trajes da realeza, ela era apenas uma mulher comum. Mas em vez de deixar essa dor a dominar, a Sylvia se levantou e tomou as palavras da inimiga como um estímulo e o golpe como algo que destruiu a covardia dentro dela. Era como se ela tivesse renascido e sua determinação surpreendeu a todos. Enquanto a Avusha estava espantada, Glenn e Rebecca surgiram do subsolo, posicionando-se à frente da Sylvia e dos reféns como escudo protetor. Sem hesitar, eles atacaram primeiro com golpes poderosos e precisos, derrubando os soldados de Avusha e forçando ela a bater em retirada. Ao ver a situação, Ash rompeu as amarras dos soldados e avançou sem hesitar, mas foi interceptado pela lâmina da Avusha. Atrás dela, um enorme dragão rugia, pronto pro ataque. A Avusha deu ordem para que ele investisse contra Ash, e em meio a um clarão intenso, todos viram impossível. O Ash deteve o golpe do dragão com suas mãos, emanando uma aura esmagadora. Graças à armadura criada pela Echo bem a tempo, Ash conseguiu rapidamente derrotar o dragão da Avusha. O canhão em seu braço disparou um fecho congelante, que acabou selando tanto a igreja quanto a bomba e a própria Avusha, impedindo ela de detonar a bomba. Aquele momento deixou uma marca em todos que estavam
estavam presentes e no fim tudo foi controlado com sucesso. No entanto, a Jessica, aproveitando a situação, saltou sobre o Ash, tentando se agarrar nele ali mesmo no santuário. Felizmente a Rebecca a impediu a tempo, derrubando ela com um golpe certeiro, e em seguida o Ash caminhou até a grande estátua no centro do templo. Lá ele encontrou a Sylvia, abatida e triste, mas ao invés de repreendê-la, Ash a elogiou com orgulho, falando que ela havia feito o melhor que podia. Vendo que ela mal conseguia ficar de pé, ele se agachou e disse para ela subir em suas costas. A Sylvia, meio confusa com o gesto, acabou aceitando, e assim que se apoiou nele, ela se sentiu segura, como se todo o peso que carregasse tivesse desaparecido. Naquela noite, na mansão, enquanto Ash dormia tranquilamente, ele foi acordado por gritos e barulhos. Era Jessica mais uma vez. A garota não deixa o cara em paz e os dois começaram a discutir, e no meio dessa confusão, a Echo apareceu furiosa e deu um chute bem forte na Jessica, que deixou ela inconsciente. O Ash também não saiu muito ileso da situação, e na manhã seguinte, os três foram se encontrar com a Verônica. Ao chegarem lá, descobriram que a Vusha também estava presente, que tudo havia sido encenado por ela e pela Verônica para fortalecer a Sylvia. Entretanto, a busca de Avusha por sua irmã desaparecida era verdadeira. No fim, foi tudo resolvido e a paz começou a retornar à cidade. Então, a figura de Echo correndo pela noite escura apareceu. Ela corria sem parar, ofegante, até tropeçar e cair. De repente, tentáculos de uma origem desconhecida surgiram e se enrolaram firmemente em seu corpo, enquanto olhos sinistros a observavam. No instante seguinte, ela foi completamente subjugada, mas tudo não passava de um pesadelo, e a Echo acordou assustada e ofegante, com o som da respiração ecoando no quarto silencioso. Ao olhar para os pés da cama, ela percebeu algo muito estranho. Assustada, correu até o banheiro e voltou paralisada. O barulho acabou acordando o Ash, que se sentou e perguntou o que estava acontecendo. Ele supôs que fosse um cristal de sangue, algo que os dragões excretavam, e quis verificar. A Echo ficou envergonhada e recusou, mas com a insistência do Ash, ela acabou cedendo. Foi então que o Ash percebeu que a Echo havia mijado a cama inteira, e sem pensar ele fez uma piada sobre o incidente. A vergonha tomou conta, e ela ficou vermelha como um tomate, e acertou um golpe no Ash por conta da sua brincadeira de mau gosto. Em outro lugar, num restaurante, a dona parecia entediada, e suas funcionárias haviam se casado, e ela perdeu 3 excelentes cozinheiras. Depois de alguma conversa, ela percebeu que a Annie havia se candidatado para trabalhar por ali. Em vez de colocá-la na cozinha, a dona decidiu deixá-la no atendimento ao público. E de volta ao Ash, ele caminhava com o Ray a caminho da escola, e os dois conversavam sobre participar juntos do acampamento de treinamento. Então, vemos o auditório da academia, onde um professor lia os nomes dos selecionados para o acampamento. Quando o nome Luca foi anunciado, um burburinho tomou conta do local. Segundo Ray, a Luca Saranin é secretária do conselho estudantil e não aparecia à aula há 3 meses. Quando todos pensaram que a lista havia acabado, o professor revelou uma convocação especial feita exclusivamente pela Rebecca. Sem hesitar, ele anunciou que o próprio Ash foi convidado, e ele ficou bem surpreso com isso. Inclusive, o auditório inteiro ficou em choque. Mais tarde, em sua sala, Rebecca explicou a ele que a decisão era lógica, já que suas habilidades haviam sido comprovadas. Ele havia derrotado inimigos poderosos e tinha ao seu lado uma parceira de alto nível, que era Echo. Por isso, ele era digno de representar a academia no treinamento especial. Toda a conversa entre Ash e Rebecca foi secretamente espionada pela Jessica e pela Sylvia, que ouviram tudo atrás da porta. No entanto, o Max apareceu de repente com notícias urgentes e ao entrar acabou expondo as duas garotas. O motivo da pressa era alarmante, havia ocorrido um incêndio em algum lugar da academia. Os 4 correram até o local e ao entrarem encontraram um caixão. Dentro dele estava uma garota, mó paz, como se nada tivesse acontecendo. A Jessica, assustada, gritou em desespero, mas para surpresa de todos, a garota se levantou. A fumaça que saía do quarto na verdade vinha de incensos queimando ao seu redor, e a jovem se desculpou pelo mal-entendido. Após algumas perguntas, descobriu-se que aquela garota era a própria Luca Saranin, a mesma mencionada pelo professor no auditório, fato confirmado pela Rebecca. Ela mencionou que a Luca pertencia à raça élfica, conhecidos por suas habilidades extraordinárias em alquimia e fabricação de poções. Além disso, Luca havia quebrado o recorde de Rebecca, tornando-se a domadora de dragões mais jovem da história. Mas havia um problema, a Luca não conseguia montar no seu dragão havia 3 meses. A Rebecca também revelou que se o fluxo astral entre Luca e o seu dragão não se estabilizasse logo, a vida do dragão estaria em perigo. Enquanto isso, a Echo terminava de lavar o seu cobertor e agora ela estava de bom humor e começava a dobrá-lo, mas então se lembrou da imagem aterrorizante de seu pesadelo. Assustada, ela acabou rasgando o tecido ao meio e por outro lado
Ash parecia pensativo, se lembrando das palavras da Rebecca sobre Luca e o seu dragão. Já a Anya estava tomando banho em seu novo emprego, mas ela não conseguia tirar o Ash da cabeça e acabou escorregando no chão. Ainda assim, ao ver o seu reflexo com o uniforme elegante da garçonete, ela abriu um pequeno sorriso. De volta a Ash, ele carregava uma sacola com comida para Echo, e assim que chamou seu nome, ela correu e abraçou com força. Enquanto ele a observava comer, ficou surpreso ao vê-la chorando silenciosamente. Echo contou sobre o pesadelo que ainda a atormentava e uma sensação de nojo e medo que não conseguia esquecer. Mais tarde, já à noite, o quarto ficou em silêncio e de repente a voz do Ash soou. Ele havia se deitado ao lado da Echo. Ela, surpresa, pensou que ele queria ajudá-la a dormir de forma tranquila, mas o Ash explicou que o fazia para evitar que ela molhasse a cama novamente. A Echo, furiosa, deu um chute que jogou ele contra a parede e depois dormiu tranquilamente. No dia seguinte, já na aula, Echo cochilava durante a explicação do professor e Ray interpretou a cena de forma completamente errada. Quando ele olhou pela janela, viu Luca e ela realmente havia retornado à escola. A Luca se aproximou do seu dragão e mesmo separados por uma parede, o vínculo entre eles ainda era perceptível. Mas ao lembrar do momento em que caiu das costas do dragão e do rugido que ele soltou, Luca foi tomada pelo medo e fugiu. Ash presenciou isso e correu até a Rebecca pedindo ajuda, já que ele viveu algo semelhante com a Echo. Ele compreendia o que a Luca sentia e queria ajudá-la. A Rebecca respondeu que havia uma forma, mas o risco era altíssimo. O Ash teria que montar no dragão da Luca, assim como fez com necromancia, para poder entender suas emoções. Assim, Echo, Ash e Sylvia foram até o quarto da Luca. Antes mesmo de falarem algo, ela já se encantou com os chifres da Echo e pulou nela, abraçando e mordendo. Quando a confusão acalmou, Ash conseguiu falar e pediu para que Luca fosse até o estábulo do dragão dela, onde a Rebecca os esperava. Luca, sem pudor nenhum, trocou de roupa na frente de todo mundo, deixando eles constrangidos. Já no estábulo, a Rebecca pediu para que ela se aproximasse do dragão mais uma vez, mas ela foi tomada pelo trauma e tentou fugir. A Rebecca impediu e autorizou o Ash a se aproximar do dragão dela, usando seu Arcgear criado pela Echo. O objetivo era entender por que o dragão da Luca havia rejeitado sua mestre, mas assim que o Ash se aproximou, o rugido do dragão sacudiu o ar e a fúria dele o lançou para trás. Com apenas um golpe da sua cauda, o dragão destruiu o estábulo inteiro. Por um instante, parecia que ele havia fugido, mas graças ao alerta da Rebecca, o Ash percebeu que o dragão estava logo acima dele, preparando um ataque devastador. Em seguida, o dragão mergulhou com um poder destrutivo, quebrando a armadura de Ash em pedaços. A sua visão começou a ficar turva, enquanto a Echo, a Sylvia e a Rebecca gritavam por ele. Naquela noite, Ash lamentou profundamente não conseguir ajudar Luca e o seu dragão. A Rebecca até tentou animá-lo, comentando que o treinamento de campo se aproximava e seria uma boa oportunidade para descobrir a verdade sobre o vínculo entre os dois. Ao ouvir isso, Ash se ofereceu imediatamente para convencer Luca a participar. Enquanto isso, em seu quarto, ela estava relaxando em um banho quente, mas as lembranças antigas vieram à tona. Os momentos felizes com o seu dragão quando ele ainda era pequeno, dando seus primeiros passos desajeitados. Ela sorriu ao se lembrar de como segurava ele, cheia de orgulho, e de repente a voz do Ash soou do lado de fora da porta, perguntando se ela estava bem. Pouco depois, Luca convidou Ash e a Echo para entrarem e lhe serviu um chá. Ash se desculpou por não conseguir compreender as emoções do dragão e, percebendo que a Luca ficou em silêncio, ele rapidamente mudou de assunto, falando sobre o treinamento. Ash disse que ela precisava enfrentar o dragão novamente, pois esse era o caminho destinado a ambos, e o clima entre os dois ficou calado, carregado de tensão, o que acabou irritando a Echo. De repente, ela virou a mesa de chá furiosa, apontando para Luca e acusou ela de ser uma fraca e covarde. O Ash tentou contê-la, mas acabou sendo repreendido também, e recusando-se a recuar, Ash levantou a voz e discutiu com a Echo. Enquanto os dois trocavam farpas, a Luca refletia em silêncio sobre as palavras dele. Ela se lembrou das alegrias de voar nas costas do seu dragão, e em meio às lembranças, ela tomou sua decisão. Ela participaria do treinamento ao lado do Ash e da Echo. Naquela mesma noite, o mestre da Anya, o Migaus, apareceu no seu quarto e relatou sua missão sobre vigilância do Ash e da Echo. Então ela mencionou o acampamento de treinamento e o seu mestre recordou do túmulo onde as cinzas dos dragões jovens eram usados em experimentos, e nesse túmulo era onde elas estavam guardadas. Ele ordenou que a Anya continuasse monitorando o grupo e falou que se reencontrariam no treinamento. Quando a Anya partiu, o Migaus ficou sozinho na escuridão, refletindo sobre a Echo e a descendente de Avalon, e declarou que a destruiria sem falhar. Olhando para sua própria sombra trêmula na parede, ele soltou uma risada maligna, como se conversasse com alguém chamado Julius através dela. Na manhã seguinte, conforme o planejado, os estudantes se reuniram e partiram para o acampamento
acampamento. A Rebecca viajou com Luca, oferecendo palavras suaves de encorajamento durante o caminho. Perto dali, o Max caminhava contrariado por ter que acompanhar o Ash. Ele reclamava e o alertava para não tocar em seu dragão, e a Sylvia e a Echo foram designadas para viajar juntas. A Echo assumiu o comando do Lancelot com empolgação, deixando a Sylvia completamente perdida. De repente, a Echo estendeu a mão e tocou Sylvia, fazendo ela se assustar e corar. A Sylvia até tentou impedi-la, mas a Echo insistiu. Ela reclamou que o Ash só prestava atenção em mulheres de corpos perfeitos, como a Sylvia e a Rebecca, ignorando completamente ela. Convencida de que isso era alguma magia sombria que estava desviando a atenção do Ash, a Echo ficou ainda mais curiosa e começou a palpar a Sylvia. Ela entrou em pânico e implorou para que parasse. E quando chegaram ao local de treinamento, a Rebecca assumiu a liderança e explicou as instruções com firmeza. Todos os estudantes ouviram atentamente, o que fez o Ash ficar tenso sem perceber. Mas logo a Rebecca suavizou o tom e sorriu, sugerindo que todos se divertissem um pouco no rio. A proposta foi bem recebida por todos e os alunos mergulharam nas águas geladas, se divertindo juntos. Nesse momento, um estudante notou a Angela caminhando sozinha em direção à floresta. Ao ser questionada, ela não respondeu claramente, falando que era apenas um assunto secreto. Enquanto isso, Ash estava prestes a sair do rio, mas foi repentinamente arrastado pelo dragão da Jéssica, que o levou rio abaixo a toda velocidade, deixando ele completamente atordoado. Já do outro lado, a Sylvia estava toda envergonhada, com o maiô todo revelador que a Cosette havia trazido para ela. Ela tentou recusar, mas a Cosette a segurou com firmeza, ignorando todos os seus protestos. Ela forçou a se trocar. Os rapazes ficaram eufóricos ao ver as silhuetas sedutoras da Rebecca e da Sylvia. A Sylvia, toda envergonhada, reclamou com a Cosette sobre o quão ousado era aquele maiô. A Cosette apenas deu um sorriso travesso e mencionou que o Ash nesse momento foi arrastado rio abaixo pela Jéssica, passando diante delas em alta velocidade. Montada nas costas do Lancelot, a Echo declarou que iria impedir a Jéssica e a Sylvia prontamente se juntou a ela na perseguição. Preso no meio de toda essa confusão e energia feminina, o Ash gritou desesperado, completamente sem controle da situação. Naquela noite, o Ash notou a Luca caminhando sozinha pela floresta e preocupado decidiu segui-la. A Anya, que o observava secretamente, também passou a acompanhá-los, e o Ash seguiu Luca até um pequeno lago escondido na mata, onde ela se aproximou lentamente com o seu dragão. Com uma voz trêmula, Luca expressou seus sentimentos, falando que queria ficar com ele para sempre e voar juntos mais uma vez. Mas quando estendeu a mão, seu dragão rugiu em protesto, recusando o contato. Triste e confusa, ela não compreendia a reação dele, e irritado com a situação, Ash confrontou o dragão, avisando em tom severo que usaria a força dele se fosse preciso. O dragão enfurecido avançou contra o Ash, que sem armadura só poderia desviar desesperadamente dos ataques do dragão. Aproveitando um breve momento de distração, Ash saltou nas costas do dragão, mas no instante em que pensou ter controle, um círculo mágico vermelho brilhou acima da sua cabeça. O dragão ativou o seu feitiço de rejeição, lançando Ash para longe com um impacto devastador. Gravemente ferido, Ash acabou perdendo a consciência, e a Anya observava tudo de longe, enquanto ela se lembrava do dia em que o Ash a havia salvado. Com o coração pesado, ela decidiu ajudá-lo, arrastando ele para longe do perigo. Algum tempo depois, o Ash despertou em um espaço espiritual, um lugar místico conhecido como Oficina da Armadura do Dragão, um domínio reservado às almas, e a nave havia invocado ele ali para mostrar as emoções do dragão da Luca. O dragão queria pedir desculpas por tê-lo ferido e revelou que suas costas pertenciam somente a Luca. Nave explicou que 3 meses antes, durante um treino de dança aérea, Luca havia caído das costas do dragão e desde então ele a rejeitava por medo de machucá-la novamente. Por fim, Nave revelou que o dragão tinha apenas 5 dias de vida restantes. Um brilho suave envolveu Ash e ele despertou de volta no mundo real. Para sua surpresa, Luca estava completamente nua e o segurava firmemente nos seus braços, acreditando que aquilo ajudaria a baixar sua febre. Ash rapidamente recobrou o senso e contou tudo o que ouviu da nave, e realmente não é que só ajudou a baixar a febre dele? Com isso, Luca compreendeu o sentimento do dragão e correu para encontrá-lo, pois aquele era o 5º e último dia do treinamento. Enquanto isso, a Angela finalmente chegava ao túmulo dos dragões lendários e lá ela encontrou um livro de contratos antigos e começou a lê-lo. Ela descobriu os registros sobre a guerra entre as duas facções de uma era esquecida. Foi então que o Migaus apareceu, chamando ela de Anne, o apelido que o príncipe Julius costumava usar com ela. Confusa, a Angela mal teve tempo de reagir antes de ser nocauteada pela Anya. O Migaus ordenou que a matassem, mas uma força misteriosa o impediu, forçando ele a recuar com a Anya para preparar seus planos futuros.
futuros. De volta ao acampamento, quando Ash acordou, a Echo abraçou com entusiasmo, enquanto a Rebecca e a Sylvia se aproximavam para verificar o seu estado. Nesse instante, Luca voltou correndo, chamando o nome do seu dragão em desespero. Conforme o planejado, os outros estudantes aproveitaram a festa, mas Ash, Sylvia e Echo partiram rapidamente para procurar o dragão desaparecido da Luca. Pouco antes, Luca havia contado que o seu dragão sumiu e que o fluxo astral entre eles havia sido rompido. Rebecca então mencionou o mausoléu de Willingham, onde um dragão chamado Nuada certa vez rompeu seu vínculo com seu mestre para que ele não o visse morrer. Ela acreditava que o seu dragão poderia estar fazendo o mesmo, e a Rebecca sugeriu adiar a cerimônia e reuniu seus alunos ao redor do mausoléu, mas o Ash se opôs. Ele queria que todos continuassem se divertindo. A busca seria responsabilidade dele e de Luca. Determinado, Ash correu em direção ao misterioso mausoléu de Willingham. Lá do alto, o Migaus avistou Lancelot sobrevoando a floresta e invocou algo sombrio. Quando Ash e os outros chegaram à entrada do túmulo, um forte terremoto sacudiu a terra, deixando todos em alerta. Nuvens estranhas começaram a se formar sobre suas cabeças e uma sensação de medo crescente tomou conta da Echo, que ficava cada vez mais inquieta. De repente, os portões do túmulo se abriram, revelando olhos vermelhos e cruéis. No acampamento, os estudantes também notaram o fenômeno à distância, e a Sylvia foi subitamente capturada por tentáculos que rastejavam por todo o seu corpo. Graças ao Lancelot, ela conseguiu escapar, ainda tremendo de nojo e susto. Enquanto os dragões corrompidos avançavam em direção ao acampamento, a Rebecca, confiante em suas próprias forças, liderou os estudantes em batalha. Sabendo que ela poderia contê-los, Ash e os outros seguiram em frente, entrando no túmulo, onde uma batalha ainda mais feroz os aguardava. Dentro da tumba, o Ash pediu para que Echo lhe entregasse a armadura para que ele pudesse lutar ao lado de todos. A Echo, preocupada com o estado do corpo dele, se recusou, temendo que o peso ferisse ainda mais. Mas após a insistência do Ash, ela concordou em entrar na forja espiritual para criar uma versão mais leve. Seguindo as instruções, Ash a abraçou com força para proteger o seu corpo, enquanto o espírito da Echo se projetava até a oficina da armadura do dragão. Algum tempo depois, eles avançaram mais fundo no túmulo e de repente o Lancelot parou, deixando a Sylvia confusa. É então que o Migaus apareceu, deixando todos chocados, e com firmeza a Sylvia declarou em nome da realeza que o destruiria ali mesmo. Mas o Migaus apenas riu com deboche, provocando ainda mais a sua fúria. Com um tom cruel, ele a chamou de Sylvie, o mesmo apelido usado por seu irmão mais velho, Príncipe Julius, que havia sido executado anteriormente. As suas palavras a paralisaram por um instante, revivendo memórias dolorosas. Ele então voltou seu olhar para Ash e para a princesa de Avalon, Echo, despertando a fúria do Ash, que gritou exigindo respostas. Em vez de responder, ele começou a falar sobre o dragão colossal que acabou de despertar, o Nuada, agora transformado em uma criatura monstruosa de olhos vermelhos e cheio de fúria. Enquanto isso, na oficina espiritual, a Echo encarava a nave com seriedade. Ela queria pegar emprestado um modelo de armadura pronto para reconstruí-lo, já que não havia tempo de forjar um novo do zero. A nave até concordou, mas impôs uma condição: a Echo teria que entregar a armadura original a Ash um dia, o que significava oferecer corpo e alma a ele. Embora relutante, a Echo aceitou, e enquanto buscava a armadura ideal, a nave recebeu um alerta de que o Ash estava em perigo. Ela imediatamente acelerou o processo, enviando o equipamento completo. No acampamento, os estudantes eram atacados por vários tentáculos, e a Jéssica também foi capturada, presa e sufocada, mas o seu dragão a salvou por um triz. A Rebecca, por sua vez, lutava sozinha contra uma horda de dragões, e dentro do túmulo, a Sylvia lutava para escapar dos tentáculos, acreditando que poderia acalmar o Nuada com seu coração puro. A Luca, fraca e exausta, também foi capturada e imobilizada, gritando em desespero. Os tentáculos também agarraram a Echo, arrancando ela dos braços do Ash. Eles se enroscaram em seu corpo, mas em meio ao perigo, a Echo finalmente despertou seu verdadeiro poder. Sorrindo para acalmar o Ash, ela lançou um feitiço de luz divina, iluminando toda a câmara e aniquilando os tentáculos em um clarão purificador. Migaus observou impressionado, elogiando seu brilho radiante, mas antes que pudesse reagir, o Ash surgiu das luzes e o atacou de frente. Enquanto Sylvia se concentrava em conter Nuada, Ash aproveitou para enfrentar o Migaus. Usando a magia de petrificação da sua armadura, ele tentou imobilizar os dragões que protegiam o inimigo, mas o cara se esquivou facilmente, avançando com uma velocidade sobre-humana, atingindo o Ash com força, quebrando boa parte da sua armadura. Mesmo ferido, o Ash não hesitou. Ele conseguiu contra-atacar e petrificar o braço de Migaus durante uma brecha em sua defesa. Logo em seguida,
seguida Sylvia reapareceu, tendo conseguido acalmar o dragão e impedindo o Miguel de reagir, mas sem hesitar, ele arrancou seu próprio braço petrificado e fugiu, deixando todos espantados com a sua frieza. De volta no campo de treinamento, a batalha ainda se estendia e Luca observava aflita, sentindo-se inútil por não poder ajudar. Lancelot estava exausto após o combate, já não tinha mais forças para lutar. Tomada pela culpa, Luca segurou a mão do Ash e em um impulso saltou do penhasco com ele, determinada a segui-lo até o fim. Luca, determinada, expressou seu desejo de que o Ash permanecesse ao seu lado para que pudesse reunir coragem e apoiar os demais aprendizes. Então sua confiança floresceu novamente e, erguendo o olhar para o céu, Luca começou a chamar por seu dragão, transmitindo através do fluxo astral suas emoções e pedindo para que ele voltasse e lutasse ao seu lado. Enquanto isso, no acampamento, os alunos estavam no limite, cercado por inimigos cada vez mais violentos. A Rebecca, suada e exausta, não conseguia encontrar uma estratégia eficaz para lidar com os dragões selvagens que se multiplicavam. De repente, uma luz intensa brilhou no horizonte, chamando a atenção de todos. O dragão da Luca carregava o Ash e voava em alta velocidade, de volta ao campo de treinamento. Em pé sobre as costas do dragão, Luke iniciou a dança do dragão, movimento tradicional da sua família. Luzes azuis misteriosas tomaram o céu noturno e feixes de luz caíram como chuva, purificando os dragões corrompidos e salvando seus aprendizes cercados. Os estudantes estavam emocionados e a Rebecca muito orgulhosa, observando com admiração e coragem a Luca, que agora irradiava uma força digna de uma verdadeira cavaleira. Em outro lugar, o Miguel relatava tudo a uma figura sombria que apenas sorriu com malícia, alegando que eliminaria pessoalmente qualquer um que se opusesse a ele no Congresso Nacional que se aproximava. Na manhã seguinte, todos comemoravam a vitória diante do túmulo e subitamente uma mensageira apareceu entregando uma carta a Sylvia. Era uma convocação direta do seu pai. Ele pedia para que ela comparecesse ao Congresso Continental e também levasse o Ash a Echo. O Ash ficou confuso, mas logo Lancelot voava majestosamente, carregando a Sylvia, o Ash e a Echo em direção ao seu novo destino. Com a voz calma, Sylvia explicou que o Congresso Continental seria liderado pela facção Lotrimon dessa vez. O Ash, intrigado, perguntou por que ele e Echo precisavam participar de algo tão importante. Antes que ele terminasse de falar, a Echo já estava animada, dizendo que ouviu falar da cidade Fontaine e de suas famosas panquecas mágicas, e ela mal estava contendo a sua empolgação. Enquanto os três conversavam alegremente, a Sylvia anunciou que haviam chegado. Ao entrarem no palácio, os servos se alinharam respeitosamente, saudando o retorno da Sylvia. Logo em seguida, a Frieda se aproximou, informando que outro rapaz a aguardava. Mesmo desejando acompanhar Ash e Echo em um passeio, a Sylvia teve que priorizar os seus deveres, mas antes de sair deu instruções detalhadas a ambos. Seguindo suas orientações, a Frieda conduziu Ash e Echo por um tour pelos setores mais importantes do castelo. Ao chegarem ao quarto da Verônica, Echo se irritou com o tom severo da Frieda e avançou contra ela, mas o Ash rapidamente a conteve. Quando a porta foi aberta, o balde de limpeza da Primrose virou, derramando água sobre todos eles. Desesperada, a Primrose pede desculpas repetidas vezes, enquanto a Frieda a repreende com raiva. Assustada, a Rose respondeu nervosa que detestava molhar suas roupas durante a faxina, o que só piorou o clima. Logo depois, os quatro trocaram de roupa e a Frieda designou a Rose para cuidar dos dois. Porém, ao se afastar, um pequeno incidente fez a Frieda ficar com muita vergonha, e vendo isso, a Echo rapidamente cobriu os olhos do Ash, impedindo ele de ver demais. Enquanto isso, a Sylvia abriu a porta do escritório de Oswald e quando ele surgiu apressado, acabou levando um soco por reflexo da princesa. Em vez de se irritar, Oswald sorriu animado, falando que ela lembrava de sua falecida esposa. Logo, os dois estavam sentados à mesa, conversando seriamente sobre o Congresso Continental. A Sylvia estava intrigada porque Ash e Echo haviam sido convidados, mas o Oswald apenas respondeu com um sorriso, falando que queria algo para se distrair, deixando ela sem palavras. Enquanto isso, no quarto da Verônica, Ash e Echo terminavam de arrumar o local, e ao notar o olhar curioso da Echo, Ash se aproximou sorrindo e a convidou para explorar a cidade ao seu lado. Naquele momento, a Sylvia e o Oswald assumiram expressões sérias e sombrias ao mencionarem o irmão mais velho exilado. Ao sair do escritório, a Sylvia criticou em silêncio a mentira descarada do Oswald, sentindo-se desconfortável com o assunto. Quando a noite caiu, a cidade se iluminou e as luzes deixaram a Echo deslumbrada. Ela corria de um lado para o outro, cheia de curiosidade, fazendo perguntas sobre tudo que via. Ash e Rose a acompanharam, levando ela para comer e se divertir pelos arredores. O que eles não sabiam é que a Anya os observava secretamente de longe, seguindo cada passo deles. Mais tarde, Ash pediu desculpas para Rose, que estava exausta e deitada em um banco. Mas antes que a conversa ficasse mais
séria, a Echo gritou chamando Ash, exigindo que ele comprasse uma panqueca pra ela. Enquanto ela continuava pedindo animada, Ash ficou vermelho ao ver vários casais se abraçando ao redor. A Echo, sem entender, observou as cenas com curiosidade e mesmo constrangido, Ash tentou explicar o que aquilo significava. O clima se tornou surpreendentemente romântico e a Echo tava até corando pra ele, permitindo que o Ash segurasse sua mão. Os dois ficaram ainda mais envergonhados ao ver o casal se beijando apaixonadamente bem diante deles. Mas um momento romântico foi interrompido abruptamente quando um dirigível com o emblema de uma família esquisita apareceu nos céus, cortando o clima de leveza. Em algum momento, a Cosette havia surgido atrás deles, carregando a Rose nos ombros, e sua chegada repentina fez os dois se separarem imediatamente. De volta ao palácio, Ash e Echo haviam acabado de trocar de roupa para encontrar o Oswald. Quando a Sylvia entrou no salão com um vestido deslumbrante, o Ash não conseguiu conter os elogios, o que fez a Echo ranger os dentes de ciúme e agarrá-lo furiosa. Enquanto os dois faziam muito barulho, a Frieda entrou calmamente, anunciando o banquete que estava pronto. Logo depois, todos se reuniram diante do Oswald, que os recebeu calorosamente, com a simpatia de um verdadeiro rei. O Ash ficou pálido quando viu o rei Oswald se curvar e agradecer profundamente a ele pelos feitos que haviam resolvido os incidentes mais recentes, tanto com a igreja quanto com a necromancia. Antes que o Ash pudesse reagir, o Oswald anunciou que a partir daquele dia o Ash seria reconhecido oficialmente como um Dragonar, deixando todos boquiabertos. O Oswald, com um olhar calmo, afirmou que o Ash era digno do título e em seguida pegou a espada das mãos da Frieda para conceder oficialmente o posto a ele. A Sylvia, observando de longe, ficou corada ao pensar que o Ash agora poderia se casar com alguém da nobreza. Mais tarde, durante o banquete, Oswald respondeu calmamente a pergunta da Sylvia sobre a ausência do Império Sephiroth no Congresso, antes de mudar de tom e se mostrar entusiasmado ao saber que Ash e Echo participariam do baile de máscaras na noite seguinte. Mas em questão de segundos, seu tom mudou de novo e ele começou a interrogar o Ash sobre o relacionamento com a Sylvia. O Ash, constrangido, negou sem hesitar, fazendo a Sylvia virar o rosto, vermelha de raiva e vergonha, sem coragem de olhá-lo novamente. A cena então muda e vemos a Anya correndo animada ao ver que o Migals ainda está vivo, mas ela parou bruscamente ao perceber seu comportamento muito estranho e observando ele elogiar o próprio braço com uma expressão perturbadora. Logo, a voz refinada do Klaus ecoou por todo o salão, revelando detalhes sobre o passado de Migals e respondendo às dúvidas de Anya. Diante do seu olhar assustado, Klaus ativou o dispositivo mágico Yggdrasil, declarando que os testes começariam no dia seguinte. O tom frio e calculista de Migals fez a Anya repetir a pergunta e, confusa, o Klaus explicou que ela deveria sequestrar Echo para o experimento ser um sucesso. Naquela mesma noite, a Sylvia acordou de um pesadelo, revivendo a imagem do Necromancia a atacando. O sonho a fez perceber que aquele dragão pertencia ao seu irmão exilado. Enquanto ela caminhava apressada, ela foi interceptada por algumas pessoas. A Verônica, sempre atenta, entendeu que a Sylvia pretendia procurar os restos do dragão do seu irmão. Agora, como ela descobriu isso, eu não sei. E como a Sylvia temia, a Verônica revelou que ossadas de dragões estavam sendo roubadas em todo o país. Uma informação que fortaleceu ainda mais sua convicção de que Migals era na verdade o seu irmão desaparecido. Temendo que Glenn e Verônica não acreditassem, Sylvia começou a relatar todos os indícios e pistas que havia reunido até ali. A Verônica, com um olhar firme, ordenou que a Sylvia mantivesse segredo absoluto, pois aquilo envolvia a sobrevivência do reino Lautremont. Como suas roupas estavam sujas, a Cosette sugeriu que a Sylvia tomasse um banho e, para ajudá-la a relaxar, a acompanhou até um lago termal. Enquanto isso, no vestiário, a Primrose ajudava a Echo a experimentar algumas roupas, mas nada parecia satisfazer a jovem garota dragão. Em seu quarto, Ash estava cabisbaixo, sem saber o que vestir, quando a Sylvia bateu na sua porta e entrou em silêncio. Ela se sentou ao seu lado sem dizer uma palavra, e o silêncio entre os dois ficou tão constrangedor que o Ash acabou perguntando se ela queria dizer algo. Após refletir um pouco, a Sylvia decidiu se abrir, compartilhando com Ash suas angústias e incertezas. No vestiário, Echo já havia experimentado dezenas de trajes, mas continuava insatisfeita. A coitada da Rose começou a chorar, exausta com a teimosia da menina. A Echo não iria sossegar até encontrar algo que a deixasse mais bonita do que a Sylvia, mas aí só ela nascendo de novo pra isso acontecer. Ou então se ela assumisse aquela forma nave dela, aí sim ela conseguiria. Tentando acalmar a garota dragão, ela explicou com delicadeza que ela é uma dragão e não uma humana. Já o Ash é de fato um humano e um dia ele vai se apaixonar, se casar e ter filhos. E essas palavras atingiram a coitada da Echo em cheio, fazendo ela correr em desespero. E olha que a Rose falou com delicadeza, imagine se ela quisesse realmente
novamente ofender a coitada da dragão. De volta ao quarto, a Sylvia contou a Ash que havia descoberto que Migals era na verdade o príncipe Julius. Um imperador incapaz de aceitar tal revelação havia tentado ocultar a verdade, e ela lembrou tudo, as relíquias roubadas, as palavras de Migals no cemitério e o primeiro necromancia. Tudo apontava para a mesma direção, mas agora que ela sabia que o seu irmão estava vivo, ela não sabia mais o que fazer. O Ash tentou confortá-la, falando sua própria história. Ele disse que quando sua irmã nasceu, o seu pai foi embora, então ele perguntou à sua mãe o porquê. Ela só disse que explicaria a ele quando ele crescesse, e com isso o Ash aconselhou a Sylvia a não remoer o passado, e se algo a atormentava, ela deveria buscar respostas diretamente. O clima entre os dois começou a ficar mais leve até que um trovão estrondou do lado de fora. A Sylvia gritou de susto e se agarrou no Ash, os dois caíram juntos na cama. Quando o barulho cessou, o Ash tentou se levantar e afastá-la, mas o seu peso a fez escorregar novamente, caindo em cima dele. Nesse momento, um botão do seu vestido se soltou, revelando o brasão de dragão nos seus seios. O Ash ficou todo tímido, sem saber o que fazer, e aqui vem se criando um roteiro para um final feliz. A Sylvia sussurrou algo tímido, como se estivesse autorizando ele a se aproximar. O Ash se inclinou lentamente, mas antes que algo acontecesse, ele tem que lembrar que isso aqui é um anime para todas as idades, então alguém bateu na porta. Essa era a Cosette, avisando que a roupa cerimonial da princesa já estava pronta. Envergonhada, Sylvia saiu às pressas, deixando o Ash paralisado. Infelizmente não deu em nada pro nosso menino hoje. Do lado de fora, Echo corria sobre a chuva, com um coração pesado pelas palavras da Rose. Ela já sabia, no fundo, que o amor entre ela e Ash era impossível, mas mesmo assim sua dor era imensa. Ela tropeçou, caindo de rosto no chão, e chorou amargamente sobre o céu tempestuoso. Dentro do castelo, Ash procurava desesperadamente por ela, mas não conseguia encontrá-la. Lá fora, perdida, Echo acabou diante de uma antiga estrutura em ruínas, e foi ali que avistou Anya e o grupo de membros do seu clã, e eles estavam disfarçados, se infiltrando no castelo. Logo depois, a Rose também saiu à chuva em busca da Echo, mas foi surpreendida ao dar de cara com a Anya, que estava armada com uma pistola. Echo, sem pensar, gritou, revelando sua posição para salvar a Rose. Enquanto isso, Ash encontrou a Cosette e contou que as duas haviam desaparecido. A Cosette o tranquilizou, falando para comparecer no baile conforme o planejado, enquanto os servos se dividiriam nas buscas. O baile começou, com todos usando vestes elegantes e máscaras cintilantes. O salão estava repleto de risos e alegria, mas Ash permanecia sozinho na sacada, olhando pro horizonte. Sylvia se aproximou e tentou consolá-lo, falando que a Cosette logo encontraria Echo e a Rose. De repente, o Ash viu Migals caminhando e instintivamente ele quis impedi-los de entrar, mas a Sylvia o conteve, lembrando que eles não ousariam causar confusão por ali. Enquanto isso, em uma nave distante, a Anya estava sobre o chuveiro, relembrando dos eventos anteriores. Ela havia sido forçada a atirar na Echo depois que a garota derrubou 3 de seus subordinados e partiu para atacá-la. De volta ao salão, Ash continuava observando Klaus atentamente. A Sylvia o aconselhou a relaxar, falando que os inimigos não fariam nada num evento tão público, e agradeceu por ter sido sincero com ela naquela noite. Dentro do castelo, os servos informaram a Cosette que não haviam encontrado Echo em lugar nenhum. O olhar dela então se voltou para as ruínas próximas, o único local ainda não verificado. Enquanto isso, no baile, Klaus convidou a Sylvia para dançar, e ela sem hesitar aceitou dançar com Migals em vez dele. Nas ruínas, Cosette encontrou um par de sandálias de madeira e manchas de sangue no chão. Logo em seguida, a Rose foi achada inconsciente nas redondezas. De volta ao salão, a Sylvia dançava com Migals e aproveitou a oportunidade para encará-lo diretamente, perguntando a ele se era o irmão ou desaparecido. O Migals ficou em silêncio, apenas sorrindo de forma enigmática, e após a dança, a Cosette entrou apressada, anunciando que a Rose havia sido encontrada. Todos seguiram até o salão de descanso para interrogá-la, e com lágrima nos olhos, a Rose confessou seu arrependimento. Suas palavras haviam magoado a Echo, fazendo ela fugir, e a Sylvia repreendeu com firmeza, falando que a Echo é uma nascida dragão, mas com forma humana. Se ela estivesse no lugar dela, também se sentiria confusa e assustada por ser diferente. Foi então que a Rose revelou algo mais grave: a Echo havia sido sequestrada. Os raptores usavam uniformes de criados do castelo, mas uma das pessoas era claramente uma garota da tribo do Migals. O Ash, tomado pela raiva, já foi confrontá-lo imediatamente, mas a Sylvia o conteve, analisando friamente a situação. Eles a capturaram, mas não a feriram, e isso significa que precisam dela viva, e o esconderijo mais lógico deles seria a nave de Klaus, a Beowulf. Enquanto isso, dentro da nave Beowulf, um experimento cruel e desumano tinha sido iniciado. O Dr. Albert ordenou a injeção da coluna de onda vital número 11
no sujeito de testes Alpha, e esse sujeito de teste não era nada mais nada menos do que a Echo. O cientista explicou que a energia vital injetada era extraída do Millennium, uma gema formada por cinzas de dragões milenares, capaz de despertar o poder oculto de um dragão mesmo que ele nunca se tornasse um Maestros. Quando o soro número 12 foi injetado, a Echo gritou de dor, mas logo seu corpo parou de reagir. Frio e impiedoso, Albert ordenou que a dosagem fosse maximizada. Correntes em forma de tentáculos surgiram do chão e a prenderam completamente, cortando seu vínculo astral entre ela e o Ash. Lágrimas escorreram dos seus olhos e somente naquele momento ela compreendeu seus verdadeiros sentimentos pelo Ash. O fluxo da energia final saiu do controle e o sistema Yggdrasil explodiu. As máquinas se romperam e a luz tomou conta do laboratório. O emblema do dragão sagrado brilhou intensamente no corpo da Echo. Nos céus, Sylvia e Ash, montados no Lancelot, voavam em direção à nave quando viram a explosão colossal. O símbolo no braço do Ash começou a queimar, confirmando que algo terrível havia acontecido com a Echo. De repente, um gigantesco ovo de dragão surgiu do céu, marcado com o mesmo emblema do braço do Ash. Ele perguntou se a Echo estava lá dentro, e Ash implorou para que a Sylvia o ajudasse a salvá-la. Ela tentou ordenar que o Lancelot voasse até o ovo, mas ele se recusou a obedecer. Os maestros de toda a região começaram a voar em direção ao ovo, atraídos por sua energia. É então que a casca se partiu, liberando uma luz divina, e o Ash soube imediatamente que aquela era a Echo. Enquanto isso, Verônica caminhava pelos corredores do palácio discutindo assuntos do estado, enquanto do lado de fora os convidados do baile observavam espantados o espetáculo celestial que se desenrolava no céu. O Klaus tentava culpar o caos pela tragédia em Lautremont, distorcendo os fatos para proteger seus planos. À medida que o dragão avançava, o povo fugia em desespero pelas ruas. Foi então que a Verônica encontrou Julius, que revelou não ser mais ele mesmo. A voz que falava agora pertencia a outra consciência, a um ser que habitava o corpo do príncipe Julius, o verdadeiro herdeiro do reino sombrio de Nihilânia, uma nação que por séculos travou uma guerra contra o Império de Avalon. Essas duas linhagens haviam se separado do antigo rei dragão sábio, e agora o equilíbrio entre elas estava prestes a ruir. O Julius explicou que descobriu a existência de Modred, o qual tomou sua sombra e passou a assombrá-lo. O próprio Modred revelou seu desejo insano de transformar os humanos em meros animais de estimação. Tomado pela fúria, o Glenn atacou Modred, acreditando que ele era o verdadeiro culpado por tudo e que o Julius foi injustamente acusado. Mas o golpe foi em vão. O Modred apenas sorriu e, caminhando lentamente, abandonou o corpo do Julius, se fundindo com o dragão diante deles. A Verônica até tentou impedir, mas foi engolida pelas trevas, e lá dentro o seu corpo foi humilhado e despido, tratada como um brinquedo sem valor. Antes de perder completamente a consciência, ela viu Julius aparecer novamente, alertando de que Modred agora controlava o corpo da Echo. Logo depois, Glenn também chegou, lembrando eles da única esperança que restava. Enquanto isso, Ash chamava pela Echo, tentando alcançá-la, mas o seu corpo já estava sob domínio do Modred, transformado em algo monstruoso. Dentro dela, a nave se erguia com serenidade, encarando a criatura que falava com uma voz bizarra, perguntando se ela era Dragoworth. Ele pediu para que ela entregasse o seu conhecimento, e com ele poderia renascer como Rei das Trevas. Na'vi recusou, dizendo que apoiava a princesa e os cavaleiros de Avalon, e elogiou Ash, dizendo que ele é muito mais digno do que o Modred. Enfurecido, Modred invocou tentáculos mais uma vez para destruí-la, e eu tenho certeza que esse autor gosta muito de tentáculos. Do lado de fora, a Echo ainda estava possuída e se elevava aos céus, emanando energia caótica. O Ash até tentou correr para salvá-la, mas a Sylvia o impediu, e nesse instante a Verônica surgiu com o Julius e com o Glenn, e a verdade veio à tona. Aquele não é mais o Migals, é o verdadeiro Julius. Então ele traçou um plano. Primeiro era preciso expulsar o Modred do corpo da Echo, e enquanto a nave resistisse dentro dela, o Modred não conseguiria se regenerar completamente. Essa seria a chance de trazê-la de volta. Ele explicou que ao longo do tempo o Modred herdou suas memórias, mas em contrapartida ele também herdou as dos Modred. Foi assim que ele enganou Verônica e obteve a nave Beowulf, chantageando ela com um segredo que ela jamais poderia revelar. Nos céus, Ash se aproximava de Echo, mas ao sentir a ameaça, ela disparou um feixe de luz destrutivo. O Julius, que agora estava pilotando a Beowulf, desviou com habilidade, enquanto dentro de Echo a nave conjurava correntes de luz para conter o Modred. Preso dentro de uma jaula espiritual, Ash continuava lutando para alcançá-la. A nave então apareceu diante da Echo, tocando sua testa e compartilhando parte de seu conhecimento. Ela então mostrou a imagem de Ash tentando desesperadamente salvá-la, e com lágrima nos olhos, Echo encontrou coragem, e nave satisfeita com sua decisão destruiu a jaula, falando que como princesa de Avalon, ela teria que
que criar um arco digno do seu cavaleiro. Do lado de fora, o corpo da Echo, ainda sob controle do Modred, disparava luzes destrutivas. O Ash foi atingido, mas Luca apareceu bem a tempo de salvá-lo, e logo todos se uniram, atacando o Modred em sincronia para abrir caminho até Echo. O Luca lançou seu dragão em um voo rasante, permitindo que o Ash saltasse em direção à luz. Mas ao se aproximar, Modred lançou um último feixe, mandando o Ash para outra dimensão. E ali, envolto por névoa, Echo surgiu diante dele e segurou sua mão. Ela conseguiu criar o Arcgear que o salvaria. Mesmo que incompleto, ele invocou a lendária Excalibur. Modred atacou mais uma vez, mas Ash bloqueou facilmente. Com um salto poderoso, avançou e cortou os chifres do inimigo, fazendo Modred gritar em agonia. O corpo colossal da besta se desfez e o céu clareou, e Echo voltou à sua forma humana, e Ash a abraçou com todas as suas forças, e juntos eles voltaram em segurança com os outros. Um mundo antes mergulhado em trevas voltou a brilhar, e mais tarde a Anya foi capturada pelos soldados enquanto tentava escapar, desmaiando de exaustão. O Ash estava descansando em seu quarto, exausto, e o Modred havia sobrevivido, escapando nas sombras. E após a destruição do parlamento continental, o Klaus fugiu e o Julius declarou que aquilo seria um novo começo. O resto agora dependeria da política e da reconstrução. Todos se despediram do Ash, prometendo revê-lo na Academia Dragonar, e no quarto apenas os dois, o Ash e a Echo, permaneceram. Ela se sentou timidamente ao seu lado e Ash começou a dizer que queria se tornar o seu cavaleiro, mas Echo o interrompeu e, falando com um olhar sereno, ela disse que não quer um cavaleiro, ela quer algo diferente. E surpreso, Ash a olhou nos olhos e em silêncio ela se inclinou e o beijou, e esse gesto selou seu novo destino juntos. E aqui termina o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdo assim pra vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, valeu, falou!